Boa noite, gente. Hoje é 22 de março, são exatamente 7h23 da noite e eu estou aqui na segunda aula de Mastigando a História, onde eu estou falando nesse bloco sobre socialismo e comunismo para explicar melhor para vocês o que são essas duas coisas, sem fazer nenhuma panfletagem, nenhuma militância ou, como dizem alguns aí, ideologia de gênero. Apenas eu gostaria que as pessoas soubessem realmente o que são essas coisas, fruto da minha experiência de anos dando aula de história e não sendo contestado por isso, né? Então eu gostaria que vocês entendessem a minha intenção para que as pessoas não fizessem mau juízo das coisas. Não estou aqui para defender, não estou aqui para provar que o comunismo ou o socialismo são as melhores formas socioeconômicas de organizar a sociedade. Estou aqui para mostrar que há muita confusão na hora das pessoas simplesmente citarem esses dois estilos de sociedade. Né? Então, estou aqui para isso, para ajudá-los a pensar e a refletir. Né? Como falei na primeira aula, não é nada profundo, é uma coisa didática, é uma coisa para o pessoal que nunca estudou ou nunca teve contato com livros ou programas. Né? Então, é mais necessariamente uma aula conversada do que algo profundo que deva ser considerado como acadêmico, né? Porque tem muito cara que tem doutorado e pode explanar isso de uma maneira bem mais profunda do que eu. Muito bem, agora vamos para o nosso assunto de hoje. E o nosso assunto de hoje é, antes de dar todo o panorama histórico, antes de contar para vocês como essas duas formas de organização social se desenvolveram, eu vou falar para vocês os conceitos disso, ou seja, os conceitos de socialismo e comunismo dentro de um âmbito geral. Vou falar de generalidades justamente porque, primeiro, não existe um tipo de comunismo, não existe um tipo de socialismo. Não existe nem consenso sobre a definição desses dois termos. Então, eu vou dar para vocês um conceito para que vocês tenham na cabeça uma forma bem simples de imaginar o que seriam esses dois. A gente não vive sobre a organização socialista nem a comunista, né? Embora algumas práticas venham desse pensamento, dessa forma de entender. Né? À medida que vocês vão juntando as minhas aulas, vocês vão tendo uma compreensão maior, porque eu estou separando tudo por bloquinho. Hoje eu vou falar o que é, mas necessariamente eu não vou falar da história, certo? Eu não vou falar do processo histórico que gerou isso. Eu vou falar mais mesmo dos conceitos quando a gente fala numa coisa. Então, vamos começar então pelas coisas erradas. Tá? Todo sistema totalitário, que é um sistema de governo, é uma forma de governo em que os governantes sentem-se os mandantes do Estado. Governo é uma coisa, Estado é outra. O Estado é gerado, né, normalmente no mundo inteiro, por uma coisa chamada Constituição Federal. Há uma Constituição criada por uma Assembleia Constituinte, como a de 1988, que no Brasil é que nós temos vigente até hoje, que estabelece todos os princípios da nação, como, por exemplo, a nossa forma de governo presidencialista, dividido em 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Não há outro poder estabelecido. Nós podemos colocar o jornalismo, as comunicações, a internet. A gente pode citar vários poderes paralelos. Mas se nós olharmos o que está escrito na Carta Maior da nossa nação,
Nós somos uma nação presidencialista dividida em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Muito bem. O que a gente ouve quando a gente ouve o seguinte? Geralmente, quando as pessoas falam, as pessoas que, digamos assim, elas não são ignorantes, às vezes elas são mal intencionadas mesmo. Elas são mal intencionadas em querer colocar conceitos que eles não existem nesses 2 termos que eu estou trabalhando com vocês. Dizer que o comunismo matou milhões sob o nome de alguma instituição governamental comunista, não está necessariamente adentrada nesse sistema. Ela está dentro de um sistema chamado totalitarista, onde o governo se coloca como Estado, determinando a vida e a morte das pessoas. Então, isso nós temos um sistema totalitário, onde o governo é total. E ele é total, ele é de cima para baixo. Ele não é um governo voltado para o diálogo, para o uso de forças entre os partidos políticos. Não, ele é um sistema de governo ditatorial. E isso existe dentro de esquerda, dentro de direita, dentro de todas as formas. Porque o sistema, o regime ditatorial, ele é uma forma de governar. Ele necessariamente não está associado somente ao comunismo. Ele está associado a todas as formas de governo. Quando um governante chega para vocês e diz assim, quem manda sou eu, ele simplesmente está desdenhando dos outros 2 poderes. Um desses poderes, inclusive, o julga, e o outro o legisla, e ele está simplesmente dizendo, ao dizer que quem manda sou eu, ele não está sendo diferente de um outro aqui na América do Sul que diz a mesma coisa, quem manda sou eu, e aparelhado, né, aparelhado por políticos que o apoiam e aparelhado por uma força militar. Então não há uma diferença, embora eu sei que vocês não vão gostar do que eu vou dizer, não há uma diferença entre Nicolás Maduro e Bolsonaro, a não ser que cada um esteja numa ponta, mas os 2 são totalitários. Os 2, eles governam a partir deles, é um governo individualista. É um governo que quer que as coisas aconteçam como eles querem. Muito bem, dado isso aí, vamos aos conceitos, então. A questão principal que nós temos que saber sobre o socialismo e o comunismo, ele vem da Revolução Francesa. E a Revolução Francesa nos deu 3 princípios, né, sociais, a partir de todo o iluminismo, do contrato social de Rousseau, dessa questão que é muito, ainda muito combatida, porque tem 2 coisas que simplesmente não se coadunam. Isso na minha opinião, na minha forma de ver. Então, a Revolução Francesa ela se baseou em 3 princípios: a fraternidade, a liberdade e a igualdade. Por quê? Porque lá na Idade Média, as pessoas eram criadas para não ter ascensão social. Ou seja, na maioria dos casos, se tu nascesse camponês, tu morreria camponês. Se tu nascesse da corte, tu morreria na corte. Se tu nascesse como uma dama de companhia, tu ia morrer uma dama de companhia, e os filhos que adviriam disso estariam ligados a esse processo. A única forma de ascensão social mais comum na Idade Média era o clero. Era tu entrar para a igreja e ascender socialmente. Até porque existia o baixo clero, o médio clero e o alto clero. Uma pessoa que entrasse para ser um padre, uma freira, poderia ter um cargo administrativo, né, muito importante. No caso do homem, chegar a papa, né, e no caso da mulher, chegar a ser a diretora do convento, né, a madre superiora. Muito bem, então, em forma de ascensão social, e dessa ascensão social vir poder e riqueza, isso
Na Idade Média as pessoas não vinham. Esse pensamento, ele se manteve, ele foi muito estimulado pela Igreja Católica. A Igreja Protestante já não se coadunava mais com esse pensamento, e vocês podem ler Max Weber, né? E o Max Weber trabalha isso de uma maneira muito boa, muito profunda, né? O liberalismo e o protestantismo, né? E como as ideias protestantes deram força para a questão do liberalismo e do próprio capitalismo como a gente tem hoje. E essas ideias estanques, elas continuaram durante muito tempo. As ideias socialistas, as ideias comunistas, elas são uma tentativa muito forte de acabar com isso, de acabar com essa desigualdade, com essa disparidade entre uma coisa que agora eu vou explicar como se vocês nunca tivessem ouvido falar, uma coisa chamada classe social. O advogado não é uma classe social, o advogado é uma profissão. O músico não é uma classe social, o músico é uma profissão. Advogados e músicos podem ser profissionais liberais, ou seja, pessoas que trabalham para si mesmas. Hoje seriam microempreendedores, né? Teriam suas microempresas, como eu tenho, por exemplo. Eu sou um microempreendedor, mas eu sou músico. Fui professor de história quando fui funcionário e fui empregado de uma escola, ou de várias escolas nas quais eu trabalhei. Ali eu recebi o meu salário pela minha força de trabalho. Isso tudo é uma relação trabalhista de produção. A classe social, ela está inserida nisso, mas ela não é exatamente isso. A classe social é uma faixa de acesso econômico a determinadas coisas. Aí nós temos a pobreza, a classe média e a classe alta, certo? A classe baixa, que são as pessoas que ganham, ou perfazem, ou são desempregados e que têm que viver o sustento da economia informal, digamos, se fosse hoje. A classe média, que é bem empregada, normalmente tem curso superior, já tem um know-how mais específico. E a classe alta, que são os grandes empresários, são as pessoas que herdaram patrimônio, os grandes latifundiários, as pessoas que hoje têm acesso ao que elas quiserem, né? Então, a palavra principal para a classe social é a questão da acessibilidade. O que eu tenho de direito de acesso pelo poder que eu tenho. Esse poder não vem necessariamente só do dinheiro, mas de todo o patrimônio, de toda coisa que nós vamos agora trabalhar também, chamada de propriedade privada. Então, o que estabelece a classe social é justamente o acesso pelo poder aquisitivo, pelo poder de compra, pelo poder de negócio que determinado setor produtivo, determinada pessoa tem, e a questão da propriedade privada. Há uma teoria do comunismo que diz que a propriedade privada ela é apenas focada na propriedade privada dos bens de produção. Ou seja, todas aquelas empresas que produzem no comunismo, elas pertencem a uma classe chamada proletária. Eu vou chegar a isso lá na frente, por isso que eu estou falando disso agora. O que eu quero falar para vocês entendam, e nós já estamos terminando nossos 15 minutos e eu recém comecei, é o seguinte, né? É muito fácil nós conceituarmos socialismo e conceituarmos o comunismo. Difícil é defini-los, até porque nunca isso ficou claro. Todas as grandes correntes de pensamento comunista, socialista, cada um puxa para um lado. Trotskista, maoísta, leninista, né? As novas formas, os novos pensamentos, eles não estão coadunados totalmente. Eles têm alguns pontos, umas linhas de fuga, assim como eles têm alguns pontos de encontro. E é sobre isso, devagarinho, que eu vou debulhando para vocês. Então, quando alguém fala para vocês, os comunistas são simplesmente, hoje em dia, pessoas que se colocam contra o sistema vigente ou alguém que quer mandar demais. Não necessariamente toda essa teoria que eu estou dando para vocês. Muito bem, espero que vocês tenham entendido a minha aula. Na próxima aula eu vou continuar sobre essa conceituação
E gostaria que vocês me acompanhassem nisso, lendo sobre isso e trazendo nos comentários. Então, deixe seu like, deixe seu unlike, inscreva-se no canal e sejam bem-vindos ao meu curso. Um abraço para vocês.